A paz do Senhor, irmãos. O título desse vídeo é até diferente, o Deus Papai Noel. Por quê? Porque tem se colocado na mente das pessoas a concepção de um Deus Papai Noel. Um Deus que é um escravo nosso, um Deus que é submisso a nossas vontades, um Deus que só faz aquilo que nós queremos. E não mais um Deus soberano, um Deus com todo o poder, com o controle de todas as coisas. Tem se criado na mente das pessoas, e as pessoas estão muito fixadas nisso, de um Deus que somente é amor e que não é mais justiça, e de um Deus que somente existe para suprir os nossos desejos. E é justamente esse o objetivo desse vídeo. Deus não é obrigado a usar de misericórdia com ninguém. Está escrito em Romanos capítulo 9, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Deus não é obrigado a usar de misericórdia com ninguém. A Bíblia diz que Deus deseja ter misericórdia com aqueles que se renderem e se quebrantarem perante Ele. A esses Deus terá misericórdia. Não adianta você achar que você é uma boa pessoa, porque no livro de Eclesiastes está escrito: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Você pode fazer quantas obras você quiser, você ainda continua tendo pecados, você ainda continua no erro e você ainda continua tendo motivo suficiente para poder ser condenado e ir ao inferno. Aliás, a nossa salvação não depende das nossas obras. É como está escrito, nós precisamos fazer isso em Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deixa eu fazer uma pergunta. O povo de Deus é apenas os filhos de Israel? É somente a casa de Jacó? Ou a igreja é chamada como povo de Deus? Deus tem apenas um povo, irmãos. Efésios capítulo 2. Deus não faz separação. Romanos 10 deixa isso claro. E outras passagens do livro de Romanos vai falar que para Deus ele enxerga apenas um povo. Ele uniu na cruz com Cristo. Judeus e gentios se tornaram um. Isso é muito bem claríssimo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, e em Romanos 10 também. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: Deus não é submisso às nossas vontades. Nós que devemos ser as dele. Então, ou a gente para de chorar, nós paramos de entristecê-lo, paramos de chorar, que eu digo, paramos de reclamar e aceitamos o que provém da boca de Deus. É como está escrito em Lamentações também. Porque, Deus é um Deus de amor. Sim, irmãos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Gênesis está escrito que Deus enviou o dilúvio. Deus deixou de ser amor porque ele mandou o dilúvio? No livro de Reis é contada a história de que Deus enviou um anjo e matou 180 mil soldados assírios. Ele deixou de ser amor por conta disso? Foi um castigo de Deus, isso não foi maldade. Foi um castigo. Eles afrontaram, blasfemaram de Deus. Um pecado que não tem perdão, nem na nova aliança, nem na antiga. Vai ler Levíticos, se não me engano é Levíticos. O homem blasfemou de Deus, Deus deu pena de morte para tais pessoas. E no Novo Testamento Jesus corrobora: aqueles que blasfemarem do Espírito Santo também devem ser mortos. Isso também é uma clara referência à divindade do Espírito Santo. Tá aí outra coisa importante que as pessoas têm sido soberbas e não aceitado. Meus irmãos, vamos aceitar o que a Bíblia diz e parar de ser ignorante. Ignorante sem conhecimento. A palavra ignorante significa isso. Sem conhecimento.
Lamentações 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, e considera, e olha o nosso opróbrio é vergonha, desonra. A nossa herança, está falando de Jerusalém, passou a estrangeiros, as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos, sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. A gente compra aquilo que é nosso por direito. Deus nos deu o ar, a água, as árvores. Nós pagamos por isso. Está escrito isso na Bíblia, irmãos. Lamentações 5:4. E ainda tem gente dizendo que a Bíblia é desatualizada, que a Bíblia é falsa. Isso está contido no Antigo Testamento. Não se despreza nenhuma parte das Escrituras. Obviamente que a gente precisa entender que estamos em uma nova aliança. Mas o Antigo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 31, está escrito: a gente anula a lei pela fé, o Antigo Testamento? Não, a gente não anula. A gente somente aplica, Hebreus 8, a gente somente aplica a antiga aliança em cima da nova. Então a gente vai, o que isso significa? Hebreus 8 vai explicar que a gente interpreta a antiga aliança à base da nova, certo? Mas nenhuma parte da Bíblia é desprezada. Lamentações capítulo 5, versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios, aos assírios, estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Ou seja, a gente precisa ir por meios ilícitos. Egípcios e assírios aqui estão representando o pecado, representando aqui os pagãos. A gente precisa fazer coisas erradas. Irmãos, as pessoas não estão se arrependendo e estão fazendo da presente geração, do presente acontecimento do mundo, desculpa para invadirem supermercados e roubarem. Isso não é desculpa. Você não será justificado diante de Deus dando esse tipo de desculpa e nem nenhuma outra desculpa. Não adianta você falar que você estava, eu estou num momento difícil da minha vida. Isso não é desculpa para você roubar, para você matar, para você fazer essas coisas. O único que tem poder para dar a vida e o único que tem poder para tirar a vida é Deus. Somente Ele poderá fazer isso e somente Ele fará isso. Tiago vai dizer sobre isso. A epístola de Tiago fala sobre isso. Quem somos nós? É a mesma coisa que Deus falou: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver. Ele continua sendo o dono e o criador de todas as coisas. E ele determinou: somente aqueles que se quebrantarem e se renderem a ele serão salvos. A salvação nunca foi por obras, e é somente por meio de Jesus Cristo a todos os que se renderem a ele. Palavra dura, mas necessária, para que paremos de ter em mente um Deus Papai Noel, que todo dia precisa nos conceder algo. Só o fato de nós termos isso aqui, irmãos, a nossa respiração, é porque Deus nos deu. Quem soprou dentro do homem o fôlego de vida? Vocês sabiam que em Gênesis está escrito que Deus criou o homem, mas o homem foi criado apenas de carne e osso? Ele não tinha vida até que Deus soprasse sobre ele o fôlego de vida e ele passasse a ser alma vivente? Irmãos, a ciência, que infelizmente existe a boa ciência e a má ciência, não é? A Bíblia adverte sobre a má ciência. Mas a ciência tem sido usada para o mal. Quem disse que a ciência é contra Deus? A Bíblia também é um livro científico. Agora, o que acontece, meus irmãos? Tem se pegado a ciência e trabalhado contra Deus. Tá? Romanos vai falar sobre isso. E não é somente isso, meus irmãos. Por mais que a ciência busque, que nem tem muitos falando por aí, dizendo assim: a gente vai fazer o seguinte, como que funciona? Quando o nosso corpo morre, os nossos órgãos vão parando de funcionar à medida
vão parando de funcionar. O coração vai parando de bombear o sangue, as células vão parando de funcionar, tá? Então, se alguém, vamos lá, cortar a minha cabeça, por exemplo, os meus órgãos continuarão funcionando, meu coração, tá certo? E ele vai parando aos poucos. O que a ciência, então, está pretendendo fazer o seguinte: vamos então estimular o corpo, depois de morto, a continuar a viver. Então, o que eles estão querendo fazer? As células estão mortas, eles vão fazer com que estimularem elas a voltarem à vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui pela autoridade da Bíblia, não pelas minhas palavras. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a Bíblia enfatiza que o único que tem poder para dar vida e para tirar a vida é Deus. Se Deus não soprar o fôlego de vida sobre aquela pessoa, ciência nenhuma vai poder ressuscitar. E ateus e céticos podem ficar bravos quanto forem comigo. Deus continua no controle. Versículo 6. Aos egípcios, aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, obviamente. Há quanto tempo, irmãos? Você acha que Deus vai exercer de juízo? Já tem aqui acumulado. Deus, irmãos, a Bíblia fala que Deus é como se Deus tivesse uma medida. Pense em um baú. Eu poderia dar outras ilustrações. Pense em um baú. Quando nós pecamos, cada vez que nós pecamos, nós vamos colocando pecado dentro daquele baú. Mas uma hora aquele baú fica cheio e transborda. É exatamente aí, Romanos capítulo 1, versículo 18, que aparece o que Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo. A ira de Deus, o justo juízo de Deus é manifesto, mas é manifesto sobre o que e sobre quem? Sobre aqueles que detêm a verdade de Deus em injustiça, sobre toda a irreverência, sobre toda a idolatria, sobre todo o pecado de feitiçaria, de bruxaria, de tudo que procede do mal. Assim como está escrito em Gálatas capítulo 5, das obras da carne, aos quais quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 7. Nossos pais pecaram e não existem. Ou seja, eles já morreram, os nossos antepassados. Pais aqui significa antepassados. E nós levamos as suas maldades, ou seja, nós continuamos a pecar. Não parou com ele, a gente continuou, a gente está aumentando, agravando o nosso pecado diante de Deus. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada no deserto. Ou seja, para conseguir alimento, nós estamos pondo em risco a nossa vida. Aí eu pergunto, Deus é mau por estar permitindo tal situação? Ele é justo. Em nenhum momento diz que Deus não faria isso. Pelo contrário, ele deixou uma condição. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, não é que Deus não quer ajudar ou não quer ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. É por isso que não adianta clamar a Deus por livramento, ou não adianta clamar, se fazer jejuns, se não tiver junto com isto o arrependimento, porque o problema aqui é exatamente esse, a falta do arrependimento nas pessoas. Não adianta, olha o que diz Isaías 59, 58 também.
O jejum que Deus se agrada é o jejum do arrependimento, pano de saco e cinza, Joel capítulo 2. E Jeremias também, está lotado lá. Leia Jeremias capítulo 5 e deixe a linha de pensamento de um Deus Papai Noel. Jeremias 5, 29. Quem está falando isso aqui é Deus. Não castigaria eu por causa destas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Quando ele diz isso aqui, versículo 31, Jeremias 5, a partir do versículo 29, ele está dizendo coisas espantosas não são apenas roubar, matar, se prostituir, mentir. Dentro dos próprios profetas, dentro do próprio, digamos assim, dentro da própria igreja que deveria estar pregando o evangelho, os profetas, aqueles que deveriam estar levando a mensagem de Deus, profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Ou seja, os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Os sacerdotes são escolhidos, são postos pelos profetas falsos. Então, aqueles que deveriam, profetas, são aqueles que passam a mensagem de Deus. E os sacerdotes são aqueles que ensinam a lei. Então, se o profeta está errado, e é o profeta que faz com que o sacerdote seja sacerdote, Deus está falando, tanto os sacerdotes, tanto os profetas estão corrompidos. Aqueles que deveriam estar levando a minha mensagem não estão levando. E o meu povo assim o deseja. E aqui é muito mais interessante quando Deus fala, e o meu povo gosta. Mas que fareis ao fim disto? Quando isto terminar, quando Deus colocar um fim, quando Deus executar de juízo, o que vocês, falsos profetas, que ficam ensinando bênção, prosperidade, que Deus não faz mal, quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, é mal sofrimento, é mal em sentido de castigo e de juízo. Deus repreende e castiga aquele que Ele ama. Provérbios capítulo 3, Apocalipse 3, versículos 19 e 20, Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz dele e abrir a porta, uma condição. A salvação sempre foi para todos, mas apenas aqueles que aceitarem serão salvos. E nem adianta Oséias capítulo 14, nem adianta reclamar nos comentários, porque quem está dizendo isso aqui não sou eu. Não sou eu. Oséias capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Aqui eu não preciso nem comentar. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos novilhos dos nossos lábios. Aí aqui ele está fazendo menção, não como novilhos verdadeiros, não como bois, como animaizinhos, mas o sacrifício espiritual dos nossos lábios, a adoração, a verdade, certo? A oração, como Hebreus capítulo 13 vai dizer, de tais sacrifícios Deus se agrada. De quais sacrifícios são eles? O louvor, a oração, a adoração, o arrependimento, o amor ao próximo. Em Isaías capítulo 1 também é dito algo muito importante. E aí eu vou encerrar porque já está muito grande o vídeo. Isaías capítulo 1. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra. Ou seja, Sodoma e Gomorra representam o pecado. As nações que pecam contra Deus. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes.
Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? A pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade. Eu li rápido demais. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ou seja, reunião solene é você estar como se fosse num concílio, vocês estarem unidos. Só que aqui é reunião solene para o mal. Então por isso que Deus fala, eu não suporto isso. Isso incomoda a Deus, isso irrita Ele. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, me são pesadas, estou cansado de sofrer. Ou seja, sofrer significa estou cansado de ser paciente, de estar vendo toda a maldade e iniquidade que nas festas, nas solenidades, nas celebrações que vocês fazem. Por isso, olha aqui, isso aqui é uma explicação. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, ou seja, estender as mãos significa orar, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui está dizendo, não adianta orar se não houver arrependimento, não adianta jejuar se não houver arrependimento, não adianta fazer o que for se não houver arrependimento. Nem remédio, nem psicólogo, nem médico, nem qualquer outra coisa poderá salvar você se não houver arrependimento, porque o médico dos médicos é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Segundo o Salmo 103, se não me engano, está escrito, ele é o que sara as nossas transgressões, ele é o que cuida de nós. Em Deuteronômio capítulo 7, se não me engano, no versículo 15, está escrito que Deus desviará toda a enfermidade de nós e não porá nenhuma enfermidade sobre nós. Mas o contexto é de arrependimento, o contexto é de conversão, é de fidelidade. Então Deus sempre prometeu a bênção a nós, com a condição de que nós fôssemos fiéis a Ele. E a bênção que Deus quer nos dar é a vida eterna, porque foi isso que Ele nos prometeu. A vida eterna, não desta terra. Filipenses capítulo 3 está escrito, a nossa cidade não é daqui, ela é dos céus. Então, como diz Colossenses capítulo 3, paremos de buscar as coisas deste mundo e passemos a buscar as coisas da onde nós somos de origem, dos céus e não da terra. Não a avareza, não a cobiça, mas o amor, a fé, a comunhão com Deus. E continuando, Isaías capítulo 1, versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aí sim, depois do arrependimento. E aí quando ele fala, aprender a fazer bem, isso é as consequências de que você verdadeiramente se arrependeu. Aí sim, depois disso, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, um vermelho bem forte, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, novamente um vermelho forte, se tornarão como a lã. Se quiserdes, aqui totalmente a responsabilidade do homem, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então quem disse isso aqui é a boca de Deus, tá certo? E
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida para que a gente não mais viva no erro, mas que a gente tire da nossa mente a concepção do Deus Papai Noel e passe agora a entender que o nosso Deus é um Deus de amor, com certeza. João 3,16 e Romanos capítulo 5, versículo 8. Ok, mas ele também é um Deus de justiça, um Deus que sempre fez e sempre fará justiça. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Então paremos de achar que Deus tem compromisso com nós. Quem deu a Ele primeiro para que Ele deva obedecer? Está escrito na Epístola aos Romanos. Quem foi o Pai de Deus, ou guiou a Deus, ou como seu conselheiro lhe ensinou a sabedoria? Quem deu primeiro a Deus para que Deus lhe deva retribuir? Deus é a origem de todas as coisas. Então nós sim somos dependentes dele e não ele de nós.